Obrigado, Dari. Passo a palavra para a professora Magda Biavaski. Magda foi desembargadora do trabalho durante muitos anos, é pós-doutora em economia e pesquisadora do CESIT da Unicamp. Boa noite. Eu vou me permitir levantar, porque sou chiquitita como La Libertad, né? Então fica melhor falar assim, que eu consigo dialogar melhor com vocês. Eu agradeço muito a plataforma, agradeço o Mundo Le Monde, a possibilidade de estar aqui, né, com vocês e com os nossos patrocinadores, né, podermos discutir esse tema que é tão grave. O Faiani disse que eu fui desembargadora, eu sou desembargadora aposentada, né? Então, eu vou falar um pouco aqui com vocês, já provocada pelo Dari, do papel do judiciário nesse cenário todo, né? Mas não vou falar só disso, mas vou falar um pouco disso também, que é um pouco o lugar da minha fala. Eu fui juíza do trabalho e antes fui auditora fiscal do trabalho, que na época se chamava fiscal do trabalho. E por 30 anos eu fui juíza do trabalho. Me aposentei e, desde então, eu estou lá no CESIT pesquisando e tentando entender por quê, né, a legislação social do trabalho brasileira e a Constituição brasileira, que é uma Constituição social-democrata, está sendo tão bombardeada e tão vilipendiada atualmente. Então, é um pouco esse o lugar da minha fala. Mas, antes, eu quero dizer uma coisa, que, nesse momento de capitalismo hegemonizado, globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, né, ele atinge todas as esferas da sociabilidade humana. E, reproduzindo alguém lá de trás, muito atual, e o capital celebra suas orgias. Então, uma coisa muito terrível o que a gente está vivendo, e o Brasil está sofrendo esses impactos de forma muito grave. Não só na área do trabalho, da legislação social do trabalho, mas na economia, sobretudo, e nos costumes, né? É um ataque a todas as conquistas femininas, da mulher, as conquistas de gênero. É uma coisa brutal, representada pela primeira-dama. Eu acho que esse estilo primeira-dama é um ataque às conquistas nossas, que são conquistas que se deram nesse país de mil e tantas misérias e a ferro e fogo. Num Brasil em que, atualmente, a Casa Grande mostra as suas entranhas. E a Casa Grande não tolera, e mostra que não tolera quando a senzala entra para dentro da Casa Grande em quase igualdade de condições, numa semi-igualdade de condições. Não tolera e rejeita e rechaça. Então, eu acho que a gente está vivendo um pouco tudo isso. Uma sociedade em que essa dialética do senhor e do escravo não foi superada. Tanto não foi superada que isso se expressa, e eu vou falar, e vocês vão me perguntar o que tem que ver isso com direito ao trabalho. Tem muito a ver com direito ao trabalho. Isso se expressa na flexibilização do conceito de trabalho escravo, que o Dari falou aqui para vocês. Isso se expressa na terceirização, isso se expressa no negociado sobre o legislado, isso se expressa na redução da idade para o trabalho de 16 para 14 anos. Essa dialética, senhor escravo, que constituiu, nesse Brasil escravocrata, uma sociedade sadomasoquista. Então, essa dialética não superada, que se expressa hoje, e eu vou pedir permissão para repetir, no refrão do Rapa, né? A carne no mercado, a carne mais barata no mercado é a carne negra, ou o camburão é um navio negreiro. Eu acho que esses dois refrões expressam o que a gente novamente passa a vivenciar, porque achávamos que isso estava superado, e não estava. Então, eu acho que é um pouco isso tudo que a gente está vivendo. E, nesse cenário, é que eu vou falar um pouco do Poder Judiciário. Poder Judiciário, não só o Poder Judiciário, Ministério Público, o Parlamento, que são essas instituições que foram constituídas em nosso país de república, que estão tendo um papel importante, fundamental e até instituinte do golpe. Mas eu quero, para poder falar isso, para não criar uma falsa ideia da desnecessidade das instituições públicas, porque
do meu ponto de vista, elas são fundamentais, eu quero teorizar um pouquinho sobre isso e entender o Estado e essas instituições como uma relação. E aqui eu estou reproduzindo o pensamento de alguém que não é meu. É um pensamento do Poulantzas, do último Poulantzas. O Estado é uma relação, mas não meramente uma relação. É uma condensação material de forças. Nesse sentido, o que ele diz? Que essas tensões, essas lutas e esses conflitos que se dão na sociedade perpassam as instituições públicas e estão presentes nas instituições públicas. Isso é terrível, é draconiano, mas, por um lado, nos dá uma grande esperança, porque coloca o tema da política como um espaço privilegiado e fundamental. Ou seja, se a verdade de tudo isso é relação, e que o Estado é uma relação, uma condensação material de forças, há nichos, há contradições. E se há nichos e há contradições, há espaço para o campo da política buscar operar um movimento transformador. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que essa análise é dramática, ao mesmo tempo ela nos dá essa possibilidade de reafirmar aquilo que alguém já disse, que as conquistas do século XX se deram contra, abre aspas, fecha aspas, os movimentos naturais do capitalismo. Então, é um pouquinho por aí que eu vou falar, e eu vou começar a falar da PEC 241. Essa PEC 241 ela é estruturante para esse modelo que está sendo a ferro e fogo implementado neste Brasil de mil e tantas misérias. Porque vocês já conhecem muito bem a história da PEC, já se falou aqui nesse mesmo lugar sobre a PEC, mas é importante focá-la novamente, porque ela tem um elemento, no substitutivo per onde, ela tem um elemento muito grave para as relações do trabalho e para a remuneração do trabalhador, que foi focado aqui pelo Dari. A PEC ela congela o gasto público, né, nos patamares do ano anterior, por 20 anos, e só permite a inflação, a correção desses valores pelos índices inflacionários. E, evidentemente, que são índices inflacionários oficiais. E há projeções que já foram feitas, mostrando que, daqui a 10 anos, né, isso vai criar um problema gravíssimo não só para a educação, para a saúde, para todas as políticas sociais públicas, afirmando, então, a necessidade da iniciativa privada, como eles gostam de dizer, né, entrar para suprir essas necessidades, ou seja, é um modelo de Estado mínimo que está sendo implantado a ferro e fogo no Brasil. E eu quero trazer essa discussão porque é hoje que ela está sendo votada, eu estava acompanhando aqui. E ela está sendo votada, e há uma... Não terminou a votação ainda, mas é uma boa, não no sentido de valorizar que é bom, que é gostoso, mas é uma grande possibilidade de que ela seja aprovada. Assim como foi aprovado na semana passada a entrega do petróleo, né, por 292 votos a 101. Então, há uma boa possibilidade de que essa PEC seja aprovada, e ela é draconiana do ponto de vista do Estado brasileiro, das necessidades que nós brasileiros temos em relação não só às políticas sociais públicas, educação, saúde, etc., e salário mínimo, porque o substitutivo per onde ele coloca no item 6, eu acho que uma referência que também ele excepciona, mas limita, dizendo que não se subsume nesta PEC isso, o salário mínimo, mas dizendo que o salário mínimo vai ter que ser subordinado também aos índices da inflação. Ou seja, toda a nossa política, né, que foi voltada ao salário mínimo, que foi política fundamental nesses últimos anos, né, e que levou a base salarial, inclusive nas negociações coletivas, isso vai ser impossibilitado se essa PEC for aprovada. Então, ela é draconiana. Mas o mais draconiano ainda, do ponto de vista da minha fala, é que acabou hoje o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem que fiscalizar a lisura dos pleitos, por meio do seu presidente, emitiu uma nota defendendo a PEC, assinada, pública. Isso é um escracho aos tribunais superiores, isso é um escracho à sociedade, porque nós construímos uma Constituição de 1988, e não é esta a função do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando o Tribunal Superior Eleitoral, pelas mãos do senhor Gilmar Mendes, ele emite uma nota, tá, no sentido de que vai ser favorável à PEC, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pré-julga, ele incita,
ele utiliza essa instituição pública para convencer a população de que essa PEC é necessária e fundamental. Junto com ele, né, nós sabemos, as grandes empresas publicaram diariamente na mídia golpista brasileira um cartaz dizendo que quem é contra a PEC 241 é contra o país. Isso estava estampado todos os dias na mídia brasileira. Matéria paga. Como foi paga a janta, não sei por quem, como foi paga a janta ontem na casa do presidente Temer, né, para todos os deputados, não sei quem foi, no sentido de fazer um congraçamento anterior à votação que começa hoje. Então, essa promiscuidade entre o público e o privado e essa interação das instituições públicas no sentido de trazer para dentro das nossas consciências a necessidade da aprovação desse projeto, né, é algo bastante estarrecedor. Como são estarrecedoras as declarações do ministro Gilmar Mendes. E nada acontece com o ministro Gilmar Mendes, que é eu acho que é o intelectual orgânico da extrema-direita dentro do Supremo Tribunal Federal, comprovando a tese de Poulantzas, que o Estado é uma relação, que o Estado é uma condensação material de forças. Dito isso, vamos agora, né, para o Ponte para o Futuro, que foi também o programa que o Dari falou aqui, e depois eu vou especificar para vocês como é que o Supremo Tribunal Federal, não mais o TSE, como é que o Supremo Tribunal Federal está se posicionando sobre essas propostas legislativas que estão sendo resistidas a ferro e fogo no parlamento brasileiro, mas o Supremo Tribunal Federal, em casos concretos, já está decidindo sobre esses temas que estão no parlamento brasileiro e, por maioria de votos, está fazendo a reforma liberalizante que nós estamos resistindo no parlamento. É uma liberalização avant la lettre, avant parlamento. Eles estão se antecipando ao parlamento e aprovando, decidindo, na norma de decisão, que é a sentença que cria direitos, né, reconstruindo a Constituição Brasileira de 1908, ressignificando a Constituição Brasileira de 1988 e fazendo as reformas liberalizantes que estão sendo propostas, foi proposta do Ponte para o Futuro, mas essa Ponte para o Futuro está alicerçada nas propostas já da CNI, que são de 2012, que são revisitadas anualmente, nas 101 propostas da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e depois referendadas pela CNA, que é a Confederação Nacional do Agronegócio, da Agricultura. Essas 101 teses ou 101 propostas, elas têm exatamente o mesmo perfil e a mesma ideologia que tem o Ponte para o Futuro, ou Pinguela para o passado, ou Pinguela para o retrocesso. Então, na CNI, nas 101 teses da CNI, o que é estruturante e o que é colocado como necessidade primeira é o negociado sobre o legislado. E a terceirização também é algo que é proposto de forma fundamental, visando a quê? Visando a construção de uma sociedade competitiva em que os índices de produtividade sejam elevados. Essa é a promessa. E, para isso, nós precisamos privilegiar os trabalhadores, privilegiar e fortalecer as organizações dos trabalhadores e, com isso, dar ênfase e dar força àquilo que os trabalhadores conseguem negociar e negociam, ou seja, o negociado sobre o legislado. Mas qual é o pressuposto disso? Qual é o ideário que está por trás disso? O ideário é aquele ideário liberal clássico, por isso que a gente reafirma que é um retrocesso para o século XIX, sim. Aquele ideário, parênteses, o Mino Carta disse que, na realidade, é um retrocesso para a Idade Média, mas como o Brasil não teve renascimento, a gente não pode dizer que é um retrocesso para a Idade Média, é um retrocesso para o século XIX. Aquele ideário liberal clássico no seguinte sentido: todos somos iguais porque todos nascemos nus. Portanto, como todos somos iguais, racionais e utilitaristas, e como todos já nos livramos dos deuses e dos demônios,
já nos livramos da Santa Sé, já nos livramos dos reis e das rainhas. Nós, agora, com a nossa racionalidade, nós podemos, cada indivíduo individualmente considerado, numa ágora sem nenhum obstáculo, essa é a condicionante, nos encontrarmos, nós dois indivíduos, e, como queremos uma sociedade harmônica e todos queremos paz, encontrarmos nessa nossa primeira relação o nosso ponto de equilíbrio, e, neste ponto de equilíbrio, nós vamos produzir a norma ótima que vai harmonizar as nossas relações individuais. E assim será de indivíduo para indivíduo, de indivíduo para grupo, de grupo para grupo, de grupo para nação, de nação para nações. Então, esse é o ideário que está no negociado sobre o legislado, porque nós todos somos adultos, as organizações sindicais são autônomas e independentes, e nós podemos, com a nossa racionalidade, construir a norma ótima, que vai ser a fonte do direito do trabalho. A fonte primeira do direito do trabalho, e com isso nós vamos harmonizar as relações sociais, e com isso nós vamos estabelecer uma igualdade nas nossas relações e nos nossos relacionamentos. Então, e eliminar essa coisa complexa que é o direito do trabalho, que parte do pressuposto de que somos desiguais. E, se nós somos desiguais, deve haver, então, uma norma posta pelo Estado, construída a partir das lutas sociais, que incorpora os princípios do direito do trabalho e que busca minimamente compensar essa desigualdade fundante da relação capital e trabalho. Então, mas isso não é mais assim, por isso que isso era para o século XIX, diziam eles. Nós crescemos, nós construímos, nós conseguimos superar toda esta lógica de necessidade de proteção, e hoje crescemos, então nós vamos individualmente construir a sociedade de homens livres e iguais e fraternos, promessa da Revolução Francesa do século XVIII. Então, esse é o ideário do negociado sobre o legislado, para vocês poderem entender por que somos contra esta proposta do negociado sobre o legislado, e que ela é enfatizada pela CNI, e, no Ponte para o Futuro, ela tem espaço preponderante. Isso significa que o direito do trabalho perde espaço como fonte do direito. Ele será utilizado apenas nas brechas. Quando não houver negociação direta entre as partes, então, nas brechas, o direito do trabalho deixa de ser, como os dois que me antecederam falavam, aquele patamar mínimo civilizatório, deixa de ser, e passa a ser o patamar mínimo civilizatório o encontro das vontades livres e autônomas. Então, isso é o negociado sobre o legislado. Para refrescar um pouquinho a memória de vocês, esse negociado sobre o legislado já esteve em discussão no período ultraneoliberal do Brasil, na década de 90, que foi até 2000. Já esteve em discussão quando o ministro do Trabalho, do presidente Fernando Henrique Cardoso, propôs um parágrafo ao artigo 618 da CLT, dizendo exatamente isso, que o que é negociado prevalece, ressalvadas as hipóteses tais e tais e tais, o que é negociado prevalece sobre o que é legislado. Naquele momento, houve uma grande reação da sociedade, houve uma grande reação dos sindicatos, houve uma grande reação dos trabalhadores, dos pensadores do direito, dos juízes, dos procuradores do trabalho, dos estudiosos e pesquisadores e professores. Essa reação, ela se concentrou no parlamento e quebrou o painel. Ou seja, quando nós estávamos discutindo na Câmara esta proposta, quebrou o painel. Eu não sei se vocês lembram dessa história da quebra do painel. Deu até a CPI, Antônio Carlos Magalhães renunciou. Não sei se vocês lembram desse episódio. Quebrou o painel e houve a votação. Sem o painel eletrônico, nós perdemos. E isso era 2002. Nós perdemos. E na coligação, na coligação Lula-presidente, na campanha, uma das tantas promessas, era essa. No momento em que
ganhasse a eleição, arquivaria, porque, como era uma proposta do Executivo, se arquivaria essa proposta. Houve a vitória e, de fato, em 2003, por ato do senador Paim, essa proposta, que já estava no Senado, porque tinha sido aprovada pela Câmara, foi arquivada. Retoma-se isso agora com muita força e com muita ênfase, e há 2 projetos de lei tramitando nesse sentido. Um de 2014 e um agora de 2016. E esse de 2016 é de um deputado do PP. Ele reproduz exatamente o que nós tínhamos de discussão anterior sobre o 618. Então, esse é um tema bastante importante e que, como o Dari falou, ele é central nas propostas que estão em discussão ou ainda não estão em discussão e que já estão em discussão no Parlamento. Não só o negociado sobre o legislado é fundamental, mas também o tema da terceirização, que está na 101 tese da CNI, que está no Programa para o Futuro, Brasil, uma ponte para o futuro, ali só para o serviço público, no Ponte para o Futuro é só para o serviço público, permitindo a terceirização ou a contratação no serviço público via OS, via ONGs, etc. Então, isso é estruturante também e está lá nessas propostas. E a terceirização, ela se expressou em vários projetos de lei. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso encaminhou um projeto de proposta da terceirização, porque, não sei se você sabe, no Brasil, nós não temos uma legislação que regulamente, uma lei que regulamente a terceirização. O que nós temos é uma lei de 74, que disciplina o trabalho temporário, uma leizinha que permite, leizinha porque é uma leizinha muito ordinária mesmo, que permite que o serviço de vigilância seja terceirizado, que é uma coisa terrível, e não tínhamos mais nenhuma norma regulamentando a terceirização. Nesta lacuna, nesta ausência, o Tribunal Superior do Trabalho, não se confunde Tribunal Superior do Trabalho e STF. O STF tem 11 ministros. O Tribunal Superior do Trabalho tem 27 ministros. No Tribunal Superior do Trabalho, esses ministros, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, são indicados pelo Presidente da República. No TST, há uma lista que é votada, e esta lista é discutida, tem sido assim desde 2003, discutida com a sociedade. E as organizações dos trabalhadores participam ativamente, têm participado desde 2003 desta escolha. Então, há uma diferença importante entre o processo de escolha do Tribunal Superior do Trabalho e o processo de escolha do STF. Mesmo porque a sociedade ela está muito mais engajada nesta discussão da escolha dos ministros do TST e também na escolha entre os ministros do TST nós temos o chamado quinto constitucional. A cada 5 vagas, vai um representante dos advogados. A cada 5 vagas, vai um representante da sociedade por meio do Ministério Público. Então, esses elementos estão no TST. Bom, voltando. Não havia lei sobre terceirização. O Tribunal Superior do Trabalho, examinando as demandas para ver quem é o empregador nessas relações simuladas e burladas, o Tribunal Superior do Trabalho, depois de tanto julgar, ele ditou uma súmula. Súmula é um entendimento cristalizado da jurisprudência. A súmula é no plano do dever ser, né? Porque a gente do campo do direito fala muito no plano do dever ser, né? E às vezes, por vezes, esquece o gap que tem entre o plano do dever ser e o mundo real. Mas no plano do dever ser, né? Que é a nossa compreensão kelseniana do direito, no plano do dever ser, o TST, quando ele dita uma súmula, que é um entendimento que consagra uma tendência jurisprudencial, ele deve se basear no que vem sendo decidido reiteradamente. Então, como já vem decidindo reiteradamente, o pleno do TST, os 27 ministros, se reúnem, vamos fazer uma súmula, que vai ser a orientação da nossa jurisprudência, que na coisa do trabalhista não é vinculante, não obriga, como obriga a do STF. Bom, editaram em 86 uma súmula 256, que dizia assim, não dizia assim, mas dizia assim, é proibido terceirizar, ponto. Tá? Ressalvada aquelas 2 leis, empregador é quem contrata, ponto. Então, na prática, essa súmula coibia a terceirização. Mas a pressão
Imagina, isso era 86. Né? Logo tivemos a Constituição de 88 e logo os ventos neoliberalizantes vieram como tsunami para dentro da América Latina, atingindo com força o Brasil. Aí começou uma pressão muito forte, desde logo, para que esta súmula fosse cassada, fosse cancelada, é a expressão correta. Isso aconteceu em 1993. Em 1993, o então subprocurador da República, né, que era membro do Ministério Público do Trabalho, porque não tinha procurador, era subprocurador, que era, então, o procurador Ives Gandra Filho, conhece? Hoje ministro do TST e hoje presidente do TST, entrou no 5º, por isso que eu fiz essa referência, para vocês entenderem como é que ele está lá, ele entrou no 5º. Ele propôs ao TST o cancelamento da 256. E aí foi feita uma comissão e tal, e em dezembro de 93, a 256 foi cancelada e foi construída a 331, que hoje é a normatização no Brasil para a terceirização. E o que diz a 331? Ela foi um retrocesso, hein, em relação à 256. É real, mas hoje ela é a bola da vez, porque os caras não querem a 331, porque ela é uma pedra no sapato. Ela cria obstáculos, abre aspas, fecha aspas, ao livre direito de contratar. Ela foi um retrocesso e hoje ela é um problema, ela é um obstáculo e precisa ser cancelada. O que diz a 331? Ela diz o seguinte, eu não vou dizer em juridiquês, eu vou dizer na real. Nós não toleramos a terceirização nas atividades essenciais, permanentemente necessárias, não pode terceirizar, porque aí, se terceirizar, nós vamos dizer que o contratante principal é o empregador, e ele que é o empregador, tá? Esse que diz. Só pode terceirizar nas atividades não essenciais, que a súmula chama de atividade meio. E, quando tem terceirização legitimada pela súmula, aí a responsabilidade do ente que contrata, do tomador, é subsidiária. Então, esse é o que diz a súmula, e não toca na representação sindical. Mundo do trabalho, de 90 para cá, terceirização aprofundada, desigualdade acirrada, fragmentação da representação dos trabalhadores, não só por isso, mas também por isso, tributada também pela terceirização, porque ela fragmenta, né, e ela acirra esta fragmentação da organização sindical no momento em que tu tem 17, 18, 19 categorias no chão de uma fábrica. Então, essa é uma das consequências brutais da terceirização. Afora a questão da desigualdade dos direitos, etc. Bom, então, esta súmula 331 é que normatiza. E, desde essa súmula 331, o Tribunal Superior do Trabalho ele vem examinando as questões à luz dessa súmula. Bom, para e passo, em 94, Fernando Henrique Cardoso manda um projeto para o Parlamento, já tínhamos a 331, manda um projeto de lei para o Parlamento, né, para que libere geral a terceirização. Esse projeto ficou parado, trancado, Sandro Mabel foi relator dele, ele mudou de nome, enfim, até que, em 2004, pressão forte, porque direito é organização, direito é luta e direito também é dominação. Em 2004, Sandro Mabel apresentou o PL 4330, que passou por vários substitutivos, por vários relatores, idas e vindas, constituiu-se o fórum que o Dari, Ricardo e eu integramos, e eu integro a coordenação, sou uma das integrantes da coordenação, o Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, muito em função do 4330 e em função de uma audiência pública que o TST convocou em 2011, quando estava em questão a 331 para cancelar a 331. Estivemos aqui na audiência pública. A audiência pública foi um espaço importante para a não revogação, para o não cancelamento da 331, e para a constituição deste fórum, que tem um manifesto e que elenca os pilares que entendemos minimamente civilizatórios para que uma legislação que regule a terceirização possa ser aceita. Então, aí, o que aconteceu? Pressão, pressão, pressão. Situação econômica complicando-se no país,
nós resistindo. 2013 foi um ano de muita resistência contra a 4330 e conseguindo resistir, com avanços e recuos, mas conseguindo resistir. Foram anos bastante importantes. Quando chegamos em 2014, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Fux, Luiz Fux, que é um dos 11, ele passou a examinar. Eu quero falar de uma forma menos jurídica, para vocês poderem entender melhor. Passou a examinar um recurso extraordinário de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no caso da Cenibra. Essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizia assim: a contratante tomadora é empregadora. E houve vários outros casos importantes, porque dizia assim que, apesar de haver uma lei infraconstitucional que permite a terceirização, essa lei houve para poder facilitar as privatizações no período, na década de 90. E ela dizia que pode, sim, terceirizar nas atividades principais, não usa o termo atividades preponderantes, as atividades principais. Então, o TST passou a dizer que, apesar desta lei, nesses casos, as tomadoras é que são as empregadoras, aplicando a 331, porque há uma pessoalidade, há uma subordinação estrutural, há um vínculo direto, né, entre o trabalhador e essas empresas, e o princípio da dignidade da pessoa humana também está desrespeitado, porque o acidente de trabalho lá é brutal, etc., etc. Bom, enfim, esta decisão, houve um recurso extraordinário, meu tempo já está terminando, eu vou tentar complementar. Houve um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e, em 2014, é distribuído ao ministro Fux esse recurso extraordinário, e ele lê aquilo ali e diz assim: eu vou examinar isso em sede de repercussão geral. Quando o Supremo Tribunal Federal examina um caso em sede de repercussão geral, a decisão dada obriga a todos os juízes de primeiro e segundo grau. Todos vão ter que julgar segundo aquela decisão. É obrigatório, porque senão tem um processo no CNJ. Então, o ministro Fux, ele propõe aos seus pares, e tem que propor a todos eles, que aquele caso seja examinado como em sede de repercussão geral. Foi uma discussão interessantíssima em 2014. Só 3 ministros disseram: isto não é caso de repercussão geral, e isso não é caso sequer de recurso extraordinário para o Supremo, porque isso é a consolidação da jurisprudência trabalhista, e o TST está no papel dele. Essa é a missão do TST, para isso que ele existe. Só 3. Ministra Rosa Maria Weber, ministro Lewandowski e, na época, votando depois dela, ministro Teori Zavascki. Todos os outros disseram que era repercussão geral. Só que esse mérito, o fundo, a questão de fundo, nunca foi julgada. E havia um compromisso do ministro Fux conosco, com as organizações sindicais, com vários movimentos, de que, primeiro, seria feita uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para a gente discutir esse tema. Enquanto isso, a briga está no parlamento com 4330. Vamos suspender o Supremo, vamos voltar para o 4330. 2015 é um ano de muita crise, e Cunha, na presidência da Câmara, por meio de uma estratégia, regimental, ele faz aprovar o 4330, e o 4330 é aprovado e vai para o Supremo Tribunal Federal. O que diz o 43? E lá no Supremo, no Senado. Lá no Senado ele se chama PLC, porque é projeto de lei da Câmara, PLC 30/2015. E hoje o relator é o senador Paim, que está sendo pressionado para entregar o seu relatório depois de 27 audiências públicas que ele fez no Brasil inteiro. Já fez todas elas. Então, o que diz esse projeto de lei que é aprovado na Câmara e está agora em discussão no Senado, e a luta vai para o Senado? Diz que pode terceirizar em qualquer atividade, desde que tu contrate uma empresa especializada. E aí usa esse eufemismo da empresa especializada e diz mais. Tem um artigo que diz, tu podes, inclusive, quarteirizar, quinteirizar,
e diz como, por meio de cooperativas, PJs, empresários individuais, ou seja, e não toca na representação sindical. Ou seja, o que se diz? Se essa proposta for aprovada, no limite nós vamos ter empresas sem empregados, porque empregados são os regidos pela CLT. Empresas sem empregados e trabalhadores sem direitos, porque todos serão contratados via contratos de natureza civil. Então, essa é a coisa draconiana, mas nós estamos lá no parlamento resistindo, lutando. Volta ao cenário Supremo Tribunal Federal. Ministro Fux, dia 24 de agosto, agora devolve os autos, sem fazer as audiências públicas, sem examinar os pedidos, os agravos de instrumento e os embargos daqueles que quiserem entrar com o amicus curiae, que é o amigo da corte, e põe para votar. Enquanto isso, o presidente Temer pede a Renan Calheiros que agilize o processo de terceirização e que coloque como pauta prioritária. Então, isso, e o Supremo Tribunal Federal, enquanto isso, vai julgando casos concretos de terceirização. E vai dizendo, por exemplo, num caso específico, que uma universidade pública pode contratar, sim, via OS, sem concurso público. Isso legitima, vai legitimando a terceirização. Enquanto isso, depois desse caso, o Supremo Tribunal Federal se reúne para discutir se uma cláusula de um contrato coletivo que diz o seguinte: as horas em itinere não integram o tempo de serviço. É uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, com base na súmula 90, que diz o seguinte, que quando o empregador fornece o transporte, esse período de transporte, que são as horas em itinere, são tempo de trabalho, integram a jornada para todos os fins. Há uma cláusula, houve uma cláusula num contrato coletivo, numa negociação coletiva, no livro Encontro das Vontades Iguais, que diz assim: esse tempo não integra a jornada de trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho não deu validade a essa cláusula, disse que essa cláusula é nula, e esse recurso foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo diz: prevalecem as vontades coletivas, prevalece o que foi negociado. Portanto, reformou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e deu ênfase e supremacia ao negociado sobre o legislado antes da aprovação do negociado sobre o legislado. Só com 2 ou 3 votos divergentes. Há 3 votos divergentes. Neste caso, o ministro Barroso, não sei por quantas cargas d'água, o ministro Barroso, a ministra Rosa Maria e o ministro Lewandowski. Então, outra reforma liberalizante que está sendo feita, e agora a terceirização, para finalizar, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, nesse projeto do ministro Fux, que ele colocou para votar, o seguinte: é um recurso da CENIBRA, mas tem amicus curiae, CNA, CNI, e a discussão é a seguinte, em preliminar. O Tribunal Superior do Trabalho, quando coloca freios à livre iniciativa, ele age inconstitucionalmente. Ou seja, não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho colocar freios à livre iniciativa, porque a livre iniciativa é um direito constitucional. Com isso, se esta decisão prevalecer, a gente não sabe se vai prevalecer ou não, porque isso ainda não foi votado. Mas se essa decisão prevalecer, é mais um elemento de evidência de que nós estamos voltando para o século XIX. Porque a Constituição brasileira que dizia isso era a Constituição de 1891. A Constituição de 1988 não assegura a livre iniciativa absoluta como um direito, como não assegura a propriedade como um direito. Ela limita a propriedade à sua função social e limita a livre iniciativa ao valor social do trabalho, porque ela é uma Constituição social-democrata. Ela não é uma Constituição liberal, como é a Constituição de 1891. Então, finalizando, para dizer isso, concordo com a tese de que há um retrocesso de tantos anos, de mais de 100 anos, se tudo isso se evidenciar. É importante afirmarmos que o Tribunal Superior do Trabalho é uma relação e, portanto, há nichos, há contradições que podem ser operadas. E lembrar que, na semana passada,
O Supremo Tribunal Federal, não num tema trabalhista, mas num tema fundante para a Constituição de 88, que fez no dia que ela fazia 28 anos, o Supremo Tribunal Federal acabou com o princípio da presunção da inocência. E, ao acabar com o princípio da presunção da inocência, ele desconstitui um dos pilares da Constituição de 1988. E essa decisão foi por 6-5. Estava empatada quando a presidenta, porque é correto dizer presidenta, apesar de que ela diga que não é, quando a presidenta desempatou com a tese de que nós precisamos reconstruir o conceito da presunção da inocência, dada a excepcionalidade dos tempos atuais. Dada a excepcionalidade dos tempos atuais, também nós não processamos o juiz Moro, ou seja, dada a excepcionalidade dos tempos atuais, nós estamos julgando com convicções e não com provas, e isso se configura, para terminar, um estado de exceção. Obrigada.